Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre uma das maiores artistas de todos os tempos. Vamos falar sobre uma das artistas de maior sucesso em toda a história da música. Uma das artistas mais completas em toda a história das artes. Um ícone dos anos 20, dos loucos anos 20, naquilo que eles têm de mais louco, do jazz, da dança, do Charleston. Inclusive, nós chegamos a citar brevemente o nome desta artista lá atrás, no nosso episódio sobre a canção Charleston, há mais de 6 meses. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Josephine Baker. Ela mesma, a Pérola Negra, que nasceu com o nome de Frida Josephine MacDonald no dia 3 de junho de 1906, na cidade de St. Louis, estado americano do Missouri. Sua mãe era uma humilde lavadeira e sempre ocultou o sonho de se tornar um dia uma bailarina. Sonho esse que nunca se realizou. Seu pai era baterista, mas infelizmente não podemos dizer que Josephine Baker aprendeu com ele os seus primeiros passos na carreira musical. Afinal de contas, o pai dela nem ao menos a registrou, nunca assumiu a filha, sumiu no mundo poucos dias após o nascimento de Josephine Baker e nunca mais retornou para sua antiga família. De modo que Josephine Baker teve uma infância muito pobre e ainda criança teve que trabalhar como empregada doméstica e babá em casas de famílias brancas para ajudar a complementar a renda que sua mãe ganhava como lavadeira. Cansada desta vida, buscando oportunidades de vida melhor, Josephine Baker fugiu de casa quando tinha apenas 13 anos, ou seja, em 1919. Após fugir de casa, para se sustentar, ela conseguiu um emprego como garçonete em uma boate, em uma casa noturna. E foi nesta casa noturna, que Josephine Baker aprendeu pouco a pouco a se tornar a grande artista que ela seria no futuro. Josephine Baker fez muita amizade com as meninas de palco, com as bailarinas, com as dançarinas, com as atrizes, as cantoras, e pediu a elas que elas lhe ensinassem essas habilidades. Foi assim que Josephine Baker aprendeu a cantar, aprendeu a dançar, aprendeu a interpretar. Tornou-se uma artista, uma das mais talentosas de todo o elenco daquela casa noturna. Tanto é que, ainda naquele mesmo ano de 1919, uma das orquestras que se apresentava rotineiramente naquela boate ofereceu a Josephine Baker um emprego no próprio elenco de bailarinas que a orquestra mantinha. Esta orquestra se chamava Jones Family Band e o conjunto de bailarinas mantido pela orquestra se chamava The Dixie Steppers. Josephine Baker não perdeu tempo, acertou esta oportunidade e, logo depois, saiu em turnê com a Family Jones Band por todo o país, por todos os Estados Unidos. Isto não é pouca coisa para uma menina de 13 anos de idade. Em 1921, portanto aos 15 anos, Josephine Baker se casa pela primeira vez com um homem chamado William Baker. Foi daí que ela tirou o seu nome artístico, de Frida Josephine MacDonald, que era o seu nome de batismo. Ela passou a se chamar então Josephine Baker, o seu nome artístico que ela nunca mais tiraria, mesmo depois do divórcio
com o seu primeiro marido, William Baker. Eu quero o divórcio. Em 1923, Josephine Baker estreou nos palcos do teatro musical. Conforme nós já vínhamos estudando, muitos compositores, muitos cantores e até mesmo muitas músicas se revelaram nos palcos do teatro musical, que era uma das modalidades artísticas mais rentáveis da época, como continua sendo até os dias de hoje. Josephine Baker, em 23, conseguiu um papel numa peça de teatro chamada Shuffle Along. Uma peça simples, num teatro pequeno, nada muito grandioso. Porém, o carisma de Josephine Baker conquistou os corações do público e chamou a atenção de muitos diretores renomados que vieram assistir ao trabalho da nossa protagonista de hoje e também foram conquistados. Desta forma, em 1924, Josephine Baker estrearia em outra peça de teatro musical, desta vez na Broadway, contratada para trabalhar no grande sucesso que foi Chocolate Dandies. Esta peça, chamada Chocolate Dandies, foi o primeiro sucesso da carreira meteórica de Josephine Baker. O sucesso foi tanto, minha gente, mas tanto, que chegou até os ouvidos do velho continente, da Europa, mais especificamente dos franceses. Muitos franceses vieram para os Estados Unidos a fim de conferir quem era aquela musa de que tanto se falava na Europa. E não se arrependeram. Mais do que isso, convidaram Josephine Baker para uma temporada em Paris. E ela mais do que depressa aceitou. Foi assim que Josephine Baker foi para Paris pela primeira vez, de onde demoraria muitos anos para sair. Em 1925, ela se apresentou no Teatro da Champs-Élysées, numa categoria teatral que os franceses chamavam de La Revue Nègre, ou seja, a Revista Negra. Ela dançou aquilo que ela mesma chamou de La Danse Sauvage, a dança selvagem, acompanhada pelo seu parceiro Joe Alex. Os franceses foram à loucura, amaram, adoraram. E no ano seguinte, em 1926, Josephine Baker se consagraria com um escândalo. Ela se apresentou no teatro Folies Bergère, numa categoria intitulada como La Folie du Jour, dançando sem nada mais sobre o corpo, além do que uma saia composta apenas por bananas. Exatamente isso que vocês ouviram. Josephine Baker dançou com uma saia de bananas e nada mais. E assim nunca mais seria esquecida. Em 1927, ela foi convidada para o seu primeiro filme musical, A Sereia Negra, e desta forma seria um sucesso não apenas nos palcos, mas também nos telões do cinema. Em 1934, ela gravou aquele que se tornaria o seu filme de maior sucesso, Zuzu. Zuzu era o nome da personagem principal, interpretada, adivinhem por quem? Por Josephine Baker. É claro. E em 1939, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Josephine Baker seria protagonista desse confronto como artista. É isso mesmo que vocês ouviram. Josephine Baker lutou com as armas da arte na Segunda Guerra Mundial.
Além de trabalhar eventualmente como enfermeira da Cruz Vermelha, Josephine Baker também promoveu shows para o entretenimento das tropas francesas, além de servir como informante da resistência francesa depois que Hitler invadiu Paris. Josephine Baker transportava mensagens secretas de um lado para o outro, escondidas tanto em suas folhas de partitura musical, quanto até mesmo em suas roupas íntimas. Um serviço arriscado que rendeu honrarias a Josephine Baker por parte do governo francês quando a guerra acabou em 1945. 2 anos depois, em 1947, Josephine Baker receberia finalmente sua cidadania francesa. E ao longo das 2 décadas seguintes, ao longo dos anos 1950 e 1960, ela viajaria diversas vezes de ida e volta da França para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a França, num momento de breve interrupção de sua carreira. Josephine Baker lutou neste ínterim pela igualdade racial em seu país de origem, os Estados Unidos. Nos anos de 1960, mais especificamente em 63, ela saiu em marcha ao lado do famoso líder pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o pastor Martin Luther King. Os dois juntos foram uns dos principais nomes pela conquista dos direitos civis de igualdade racial nos Estados Unidos, em especial na parte sul do país, ao lado também do conhecidíssimo Malcolm X. Bem, em 1973, Josephine Baker retomaria sua carreira. Ela se apresentaria no Carnegie Hall, em Nova York, e seria completamente ovacionada pela plateia, que não conseguia entender como é que uma mulher de quase 70 anos ainda tinha tamanha energia, tamanha vivacidade para dançar daquele jeito frenético no palco, como ela fazia quando ela tinha 18, 20. Em 75, Josephine Baker volta para Paris a fim de comemorar com uma série de apresentações os 50 anos da sua estreia na França. Ela faria apenas a primeira destas apresentações e veio a falecer no dia 12 de abril de 1975, aos 68 anos de idade. Uma mulher incrível, Josephine Baker, uma das maiores artistas de todos os tempos, conforme eu já disse para vocês. Senhoras e senhores que me acompanham aqui, eu peço uma salva de palmas a esta grande mulher. Ao longo dos seus 54 anos de carreira, Josephine Baker gravou inúmeras canções, mas a mais famosa delas, de longe, disparadamente, sempre será Je dis amour, ou em português, Eu Tenho Dois Amores. Uma canção muito sugestiva sobre a vida e sobre a carreira de Josephine Baker. Uma canção cuja melodia foi composta pelo francês Vincent Scotto, que, como vocês podem perceber pelo sobrenome, tinha ascendência italiana. A letra da música ficou a cargo da dupla Henri Varnat e Géo Couget, ambos franceses da Gema, como vocês podem perceber pelos sobrenomes. Bem, a letra da música nos vai contar sobre um eu lírico feminino que sonha em conhecer Paris. Ela nunca foi para lá,
mas só de ouvir falar dessa cidade, dos encantos dessa cidade, ela se apaixonou. E por isso está dividida entre seus dois amores, sua terra natal que ela conhece e a Paris que ela ouviu falar. Esta terra natal, a gente fica na dúvida se é os Estados Unidos, porque esta é uma canção composta para Josephine Baker. Então, se ela foi tomada como modelo, sim, essa terra natal são os Estados Unidos, afinal de contas, Josephine Baker é estadunidense. Mas na letra da música, a Eu Lírico diz que ela está numa savana. Ela diz que minha savana é muito bonita, que eu adoro aqui, mas que eu ouço falar de Paris, que eu quero ir para lá. Então, essa questão de savana poderia remeter à savana da África, remeter às raízes afrodescendentes de Josephine Baker. Portanto, esta dupla interpretação é possível em um dos amores do qual nos fala a música. E se nós formos parar para pensar na vida real de Josephine Baker, ela realmente tinha dois amores. Josephine Baker amava Paris. Ela lutou pela França na guerra. Ela tirou sua cidadania francesa. Ela morreu em Paris. Então, Josephine Baker, sim, era apaixonada pela capital francesa, mas também era apaixonada pela sua terra natal. Ela sempre voltava para os Estados Unidos. Ela voltou lá para lutar pela igualdade racial, pelos direitos civis, para lutar contra o racismo. O que é possível interpretar também que ela também amava suas raízes africanas. Isso é a vida de Josephine Baker em uma música. A diferença é que a Eu Lírico da música nunca conheceu Paris. E Josephine Baker, quando gravou esta música, já estava em Paris. A Eu Lírico da música nos diz que toda vez que ela vai até o cais do porto e vê um barco partindo rumo à França, ela tem vontade de pedir aos marinheiros, por favor, que a levem para lá. E sonha que um dia ela vai ter essa coragem e vai conhecer Paris como ela tanto quer. Esta é a interpretação literal da nossa canção. Mas é possível estabelecermos outras comparações. Josephine Baker sempre foi uma mulher livre. Teve inúmeros casamentos, teve inúmeros amantes, não digo dentro dos casamentos, isso eu não sei dizer, se ela teve amantes enquanto era casada. Mas entre um casamento e outro, ela teve inúmeros amantes, e às vezes mais de um ao mesmo tempo. Portanto, este título Eu Tenho Dois Amores pode também se referir subliminarmente à vida livre, amorosamente, que levava Josephine Baker. Por que não? Esses dois amores que ela tinha poderiam muito bem ser pessoas e não lugares. E também, Josephine Baker sempre foi assumidamente bissexual desde sua juventude. Então, o título Eu Tenho Dois Amores pode também significar a dupla sexualidade de Josephine Baker, que gostava tanto de homens quanto de mulheres. Muitas interpretações possíveis para esta canção. Recapitulando. Interpretação literal. Meus amores são lugares, são Paris e minha terra natal. Meus amores são pessoas, né? Tenho mais de um amante ao mesmo tempo, mais de um caso ao mesmo tempo, afinal de contas eu sou uma mulher livre, não tenho compromisso com ninguém, eu posso. E terceira interpretação. Eu tenho dois amores porque eu gosto tanto de homens quanto de mulheres. Eis a análise que eu faço da nossa música de hoje. Gostaram? Amaram? Gostou? Amou?
E aqui termina o Vamos Falar de Música Exterior desta semana, com esta mulher fenomenal que foi e sempre será Josephine Baker. Eu espero demais que vocês tenham gostado, porque eu senti muito prazer de explicar tudo isso aqui para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo a gravação de 1930 que contém o original na voz de Josephine Baker, acompanhada por seu amigo Adrien Lamy. Bem, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Até o próximo episódio. Tchau. Abraços no coração. Beijos na alma e lembranças do Emílio.